Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, já estamos com a Bíblia aberta e hoje a gente vai ver o Cântico dos Anjos, que também são os Salmos dos Anjos, podemos assim dizer. No capítulo 2 de Lucas, fala, que subitamente apareceu com os anjos uma multidão da milícia celestial, louvando, salmodiando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Como aprendemos com este relato do Dr. Lucas, os anjos e os pastores, o nascimento de Jesus Cristo, narrado em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 25, e também o evangelista Lucas, ele tratando desse assunto sobre o nascimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele conta como foi, e o texto fala que Jesus Cristo, ele nasceu, e o nascimento dele foi assim, e tem uma explicação. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, no capítulo 2 de Lucas, narra essa história, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. E aqui o texto diz que todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ele ser da casa da família de Davi. E ele foi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando ele ali, aconteceu a completar-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse relato aqui, de uma forma sucinta, brevíssima, fala o que aconteceu e o nascimento de Cristo. José até procurou lugar nas estalagens, mas não havia lugar por ocasião do alistamento, muita gente, e ali para se cumprir também o que fora dito pelos profetas. E havia naquela mesma região, diz o texto sagrado, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança. Olha que texto esclarecedor. Um menino, uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E subitamente, bendito seja o nome do Senhor, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando, glorificando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. E diz o texto que, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E o texto também ainda revela que eles foram apressadamente e acharam ali Maria e José, e também achou a criança deitada na manjedoura, conforme o que o anjo falou. E vendo, divulgaram o que lhe fora dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas
pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, essas palavras, meditando-as no seu coração. E aqueles pastores voltaram, glorificando, adorando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, e como o Senhor lhe havia ensinado, revelado, né? Anunciado. Essa palavra é tão linda, o salmo do dia, o cântico dos anjos. E aqui eu quero fazer algumas considerações muito importantes sobre essa visão que os anjos tiveram. Todas essas informações do historiador do Novo Testamento chamado Dr. Lucas, ele narrou esse momento tão especial na vida, para a vida de todos nós, essa revelação divina. Como aconteceu o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, irmãos, quando ele diz para os anjos, os anjos diz para os pastores, ele desceu onde estavam os pastores. Os anjos não foram anunciar aos reis, aos imperadores, aos monarcas, aos doutores da lei, mas foi para os pastores. A simplicidade, a glória do Senhor brilhou ao redor daqueles pastores, e eles foram tomados de grande temor. A simplicidade do evangelho, Deus, ele revelou as coisas, né? As pessoas simples. Isso é o Natal. O Natal é marcado por simplicidade. Pastores que guardavam no campo, guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite, estavam ali quando tem a revelação. O anjo apareceu, eles ficaram extasiados, ficaram com grande temor, diz a palavra do Senhor. E ali, com aquela glória, tudo que estava acontecendo, o anjo, porém, falou e bradou e disse: não temais, pastores, eis que eu trago boa nova. Aqui está o galardão oferecido, está aqui a grande notícia do evangelho. Eu trago boas novas, está aqui a proclamação do evangelho santo do Senhor Jesus Cristo. Eu trago novas de grande alegria, e será para todo mundo, viu? Todo o povo. Natal é alegria, é a presença de Deus para todo o povo. E o anjo, ele dizia ainda, é que hoje nasceu na cidade de Davi, aleluia, o Salvador, ele é Cristo, ele é o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. Os anjos, com detalhes, falavam do que estava acontecendo, e naquele momento o céu em festa. Bendito para sempre seja o nome do Senhor. Diz o texto sagrado que subitamente os pastores viram a maior cantata de todos os tempos. Subitamente apareceu o anjo, uma multidão, um coral de anjos, arcanjos, louvando, glorificando, exaltando o nome do menino que nasceu e dizendo: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, que haja paz na terra a quem ele quer bem. Queridos irmãos, que mensagem linda, que mensagem renovadora. Isto é Natal, é o significado do Natal para você nesta manhã. O verdadeiro sentido do Natal. Versículo 10, ele diz: o anjo disse: trago boa nova de grande alegria, que será para todos. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Você sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal? É alcançado quando Jesus, ele torna-se o meu Salvador pessoal. Nasceu o Salvador, nasceu o Príncipe da Paz, nasceu o Deus forte, aleluia. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. E os pastores ficaram extasiados. O sentido do Natal, o verdadeiro sentido do Natal é esse: Jesus, ele entre nós.
o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, ele é o meu rei. Aleluia, isso é Natal. O seu Natal é muito mais, o meu Natal é muito mais do que isso, do que o panetone, as comidas, as iguarias, os shoppings iluminados, o homem lá de vermelho, o Papai Noel. É muito mais do que isso. O Natal tem um significado, é você, Jesus, tornar-se o seu Salvador, o meu Salvador pessoal. É a presença do ungido de Deus, do Messias, é do Emanuel, é do Deus conosco, é o meu rei. Ele é o meu Senhor, que quer dizer, é isso o Natal, é Jesus Cristo. E essa palavra diz que ele deve exercer todo o domínio em nossas vidas. Está aqui no versículo 14, quando os anjos dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens daquele que quer bem. É a pessoa e a obra redentora de Cristo neste mundo. Significa uma maior glorificação de Deus nos céus e na terra. É paz divina para os habitantes desse mundo que está em trevas. Natal é isso. Natal é alegria. Natal é revelação de Deus. E os pastores ficaram assustados, mas o anjo disse: não temas. E subitamente apareceu essa milícia de anjos, um coral lindo, glorificando. E quando esses anjos se ausentaram, os pastores, tomados ainda de temor, e chamaram um outro e disseram: olha, vamos até Belém. Eles acreditaram. E vamos ver esse acontecimento, porque Deus nos deu a conhecer, Ele nos revelou. Eu quero dizer para você que Natal é revelação. É Jesus Cristo no meu e no teu coração. É Ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E diz o texto que os pastores não perderam tempo, foram apressadamente e acharam o menino, acharam Maria, José e a criança deitado. Eu quero dizer para você nessa expressão: os pastores foram apressadamente. Você precisa ter pressa. Pressa sim em entregar sua vida a Cristo. Pressa sim de ter comunhão com Deus. Há muitas pessoas se demorando, se delongando, distante. Amanhã eu vou, depois. E já se prepara para a farra de final de ano, esquecendo o verdadeiro sentido do Natal. É Jesus Cristo nosso meio. Os pastores não tiveram dúvida. Foram apressadamente e eles viram tudo que os anjos disseram. Capítulo 2 de Lucas, verso 16. Foram apressadamente e acharam Maria, acharam José, mas eles foram adorar aquela criança. E vendo, divulgaram o que os anjos tinham dito a respeito do menino. Todos que ouviram ficaram admirados. Que esse menino é o Filho do Deus Altíssimo. Os pastores contaram tudo, a multidão de anjos, uma visão que jamais esqueceria. E ali, todos que ouviram, eles ficavam admirados. Maria, porém, ela desde a revelação que ela estaria grávida do Filho de Deus, ela guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. E quando os pastores foram, viram, adoraram a Deus, sabe o que é que o texto diz? Que eles voltaram. Então voltaram os pastores. Voltaram como? Diferente, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e como foi anunciado. Deixa eu dizer uma coisa a você. É impossível alguém ter um encontro com Deus e não dar glória ao nome dele, e não anunciar essa salvação tão grande que Deus ele nos manifestou. Os anjos estão certos. Glorifique a Deus, agradeça, mesmo sem merecer. Deus ele fez isso. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo porque ele nos amou. A palavra de Deus nos diz que lá em João, capítulo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse homem, Jesus Cristo, o menino que veio ao mundo, ele veio para a salvação. Diz o texto sagrado que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz o texto ainda: o mundo foi feito por ele, por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
Mas o texto diz que ele veio para o que era seu e muitos não receberam. Mas todos que recebem Jesus Cristo, recebem o Natal. Ele dá o poder de serem feito filho de Deus, a saber, só quem crê no seu nome. Esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Em João 1,14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, como o pastor viu sua glória, a glória do unigênito do Pai. Você está compreendendo o sentido real do Natal? É revelação, é Jesus Cristo conosco, é a nossa esperança. Tem aqui a profecia do nascimento e o reino do príncipe da paz, nos reportando para o Antigo Testamento. Diz no capítulo 9 do profeta messiânico, o profeta Isaías: mas para a terra que estava aflita, diz o texto, não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulun e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Diz aqui o texto que ele quebrou o jugo que pesava sobre o homem, a vara que feria seus ombros e o cetro do opressor, como nos dias de Medianitas. E diz mais: porque o menino nasceu e um filho se nos deu, e o governo, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Tudo isso são profecias acerca de Jesus Cristo. E realmente, os pastores viram e saíram anunciando. Natal é isso. É Jesus Cristo no nosso meio. Pode faltar alguma coisa que alguns julgam necessário. Mas eu queria dizer que a essência do Natal é Jesus Cristo no nosso meio. Glória a Deus nas alturas, nas maiores alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Esse é o cântico do dia, é o salmo do dia, essa palavra tão abençoada, o sentido verdadeiro do Natal, o nascimento do menino Deus e Emanuel, e Deus entre nós. Que Deus abençoe sua vida, e eu desejo de coração para você um Feliz Natal. Feliz Natal com Jesus Cristo na sua vida e na sua casa. Lucas capítulo 2, esse foi o Cântico dos Anjos, esse é o salmo do dia.